Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o Foco Talks hoje. Estamos recebendo aqui ele que é servidor de carreira do Senado Federal, foi chefe de gabinete de diversos senadores, atuou por muitos anos aí no Senado Federal, nas relações institucionais, atendendo, né, com excelência aí diversos senadores. O Santana, ele hoje é presidente da Associação dos Servidores do Senado Federal. Bem-vindo, Santana. Prazer estar aqui, Paulo Melo. É uma grata atividade que eu faço essa, então, de participar do seu Foco Talks e estar aqui também com a Aline Araújo. Obrigada. Valeu, Santana. E estamos recebendo ela que é gestora, que é jornalista também, formada em comunicação social, atua como síndica e gostou tanto de ser síndica que virou até síndica profissional. Isso hoje mesmo. Atua em diversos condomínios, né? Costumo dizer que ser síndica é padecer do paraíso e ela é corajosa. Bem-vinda, Aline Araújo. Obrigado, Paulo. E aí vamos fazer um bate-papo aqui, né, sobre Brasília, sobre a função de cada um aí, né, que cada um executa na sua determinada área. Santana, conta pra gente um pouco, a gente queria entender um pouco a sua história, né? Quem é o Santana, como é que ele chegou em Brasília e o que o levou ao Senado Federal? Paulo, eu vim para Brasília em 1982 e ingressei no Senado em 1984. Vim para Brasília, sou carioca e aqui eu me formei em odontologia. Depois de formado em odontologia já no Senado, eu fiz também Direito e fiz jornalismo. E no Senado, então, eu atuei em diversas áreas. E terminei a minha vida funcional como chefe de gabinete, como você bem falou. Chefe de gabinete de alguns parlamentares. Foram, então, 39 anos na ativa no Senado Federal. Foi uma experiência bastante gratificante. Foi um aprendizado, sem dúvida, na questão da política, pelo meio em que a gente convivia, e também na questão de relações. Como você bem disse, relações institucionais. A gente granjeou uma expertise considerável. Nesse tempo, então, eu tive presidindo a Associação dos Servidores do Senado Federal por uma oportunidade em 1998 e voltei em 2023, logo após me aposentar. E estou lá, então, como presidente da associação. Militei como dentista no Senado, fui assessor de imprensa no Senado, fui assessor legislativo, fui presidente de comissão interna de prevenção de acidentes. Eu acho que eu andei bastante dentro daquela casa. E conhece todo mundo, né? Todo mundo gosta muito de você. Tive a oportunidade de conhecer um bom número de parlamentares e mantive uma boa relação com os colegas, imagino. E todos se respeitam muito. Aline, conta um pouco aí de você, da sua história, como você chegou em Brasília, ou até nasceu em Brasília, Nasci né? aqui, né? Eu nasci aqui em Brasília, né? Aí me formei em comunicação social. E nesse meio período aí, em 2012, a gente teve um problema no condomínio. Eu estava já quase no finalzinho da faculdade e a gente se tornou ali um grupo só de mulheres ali dentro do condomínio para resgatar o condomínio. Tivemos um problema grave lá dentro. Então, a síndica da época, ela fez um trabalho muito bom. E onde é que é esse condomínio? Lá no Riacho Fundo 1, né? E a gente descobriu várias coisas e montamos um grupo ali, né? E me tornei, na época, em 2012... do Conselho Fiscal, né? E aí depois me tornei subsíndica e costumo brincar com o pessoal que eu fui eleita por aclamação síndica, né? O pessoal gostou tanto como subsíndica, ali falaram assim, Aline, se candidata, eu me candidatei lá no meado de 2017, me candidatei e me tornei síndica. Estou lá até hoje, né? Estou sendo reeleita aí. Esse é meu 5º mandato lá dentro do Borges. E devido ao meu desempenho, todo mundo começou a comentar, isso é tão boa no que você faz. Se profissionaliza. Aí eu me profissionalizei e abri minha empresa, né, que é a Valverde.
Para ser síndica profissional, assessorar os síndicos e moradores que estão entrando aí, às vezes ficam perdidos, né? A gente vê que eles ficam meio perdidos, que a gente se sentiu perdidas em 2012, não tinha assim, aquele auxílio, mas a síndica da época foi muito eficiente ali, né? Para resgatar o condomínio, enfim. E aí eu me tornei síndica e eu costumo dizer que eu amo ser síndica, né? As pessoas falam, nossa, eu tenho uma amiga minha que ela fala, eu estou síndica, eu não quero mais. Eu falo, por que é tão bom? Eu gosto de ser síndica, eu gosto dessa... Quando não tem algum problema, eu acho entediante. E a gente tem acompanhado tantos problemas de síndico, né? Síndico matando morador. Em Goiás, né? no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. E tem morador matando síndico também. Tem, também. Que é uma arte saber lidar com E eu os condôminos. gosto. Eu não sou uma síndica odiada, assim, lógico. Tem 1 ou 2 que não gostam de mim dentro do condomínio. Hoje eu tem pouco tempo, assumi um segundo condomínio, né? Lá no Riacho Fundo 1 também. Fui convidada, né? E cheio de problemas, né? Estou 1 semana aí, mas já descobrimos muita coisa. Estamos fazendo mudanças dentro do condomínio já. Então, assim, eu sou uma síndica que eu gosto de estar presente com os moradores. Eu gosto de estar próxima aos moradores. E com o Conselho Fiscal também. Ontem mesmo eu estava com as minhas conselheiras lá. Nos reunimos para discutir algumas coisas. Então, enfim, assim, eu amo, Agora, né? uma empresa, quando ela presta essa assessoria de síndico, digamos, existe a figura do síndico ainda no prédio ou a assessoria, Existe, ela se relaciona direto? É como se fosse um auxílio ali dentro. Porque a gente vê que muitos síndicos, eu conheço muitos que começam, mas eles vão em cursos. Essa minha amiga mesmo, ela começou ali de síndica moradora, mas ela está em curso. Mas tem outros que não vão em curso, não sabem nem como, não sabem da responsabilidade que a gente tem uma responsabilidade muito grande. E vocês estão vivendo o melhor momento de vocês hoje, porque há 15 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha nem evento, não tinha nem curso. Sim. Né? A gente foi eu que sou precursor aqui em Brasília, o Santana, desses eventos condominiais, desses cursos. Aí, a partir daí, um monte de gente começou a fazer também. Eu acho bom, você entendeu? Porque quando a coisa é boa, um monte de gente copia. E tem que copiar mesmo, e tem que fazer. E hoje, Brasília hoje é referência no Brasil em treinamento para síndicos, né? Tem diversas empresas, tem vários eventos, tal, né? Então, Brasília, São Paulo, Rio e a região sul também. Depois vem o Nordeste também, que tem crescendo. A gente tem ido, inclusive, para o Nordeste também. Estamos fazendo eventos agora, vamos fazer em Manaus, em João Pessoa, né? Vamos fazer aí pelo Brasil todo esse ano também. Essa área é uma área bem interessante, viu, Aline? Então, seja bem-vinda a essa área. Obrigada. Você tem muito a crescer, ocupar. Agora, conta pra gente aí, nesse período aí como síndica, qual foi o momento que você mais sofreu, assim, que você mais passou raiva, que você queria deixar a função? Quase todos, né? E aí... Em época de Copa do Brincadeira. Mundo. E aí Em época conta... de Copa do Mundo. E aí conta um outro momento também que foi bom, de alegria, né, que você fosse, não, vale a pena ser síndico. Então, eu já passei alguns momentos dentro do condomínio ali, já enfrentei um morador antissocial, né, dentro do condomínio. Ele já veio 2 vezes para cima de mim. Ele tinha alguns problemas, né, com a família. A gente conseguiu retirar ele do condomínio, mas foi assim, muito difícil para mim no momento. Mas eu acho que o momento mais complicado para mim foi no ano passado, em julho, mais ou menos, ali, que eu descobri um morador que faleceu dentro do condomínio. Tinha uns 12 dias lá, a gente não tinha percebido. Então, assim, para mim, aquele momento foi muito difícil, porque ninguém ensina pra gente, em todos os cursos que eu fiz, em todas as palestras que a gente vai, ninguém fala pra gente como lidar com essa situação. Porque eu tenho que lidar com o meu psicológico e com o psicológico dos moradores, né? Então, aquele momento pra gente, pra todos ali dentro do condomínio, foi muito difícil. E sabe quando o cérebro se apaga, assim, fica tudo escuro? Foi o que aconteceu comigo quando a gente ficou sabendo. Eu dei aquele choque, assim, eu falei, e agora? Quais são os passos? Então, ali eu aprendi, foi bom que eu aprendi, né? E a gente tem todo um procedimento para fazer a limpeza do apartamento, que não pode ser de qualquer jeito, você tem que ter uma empresa especializada. Enfim, eu acho que foi um momento mais difícil para mim, porque eu fiquei muito abalada. Não só eu, como outros moradores. Teve um morador que ficou 2, 3 dias fora do condomínio, né? O odor muito grande.
Então, assim, foi difícil, porque eu tinha que tratar com o meu psicológico e com o psicológico... Como é que vocês se deram conta de que havia um morto? Foi pelo odor? Foi pela ausência de movimento? Não, é porque ele se fechava muito, né? Tinha pouco tempo que ele estava morando lá, deveria ter uns 5, 6 meses. Então, a rotina dele era essa. Eu ficava dias e dias trancada, então a gente não percebia. E um dia, foi no período que estava frio, né? Então, a gente não sentiu aquele odor. Então, assim, um dia, os moradores foi no primeiro andar, começaram a falar, gente, tem um odor estranho e tal. Aí, eu tinha saído, voltei, aí a funcionária falou para mim, eu acho que o rapaz está morto, que a mãe dele veio ontem para saber se ele estava, porque ela não tem contato. Enfim, aí a gente chegou lá e chamei meu condomínio é misto, né? Aí chamei o rapaz da farmácia, que é do SAMU, e falei, vamos ali comigo para você sentir, porque eu não sei se é ou não. Ele falou, não, você pode chamar que tem um cadáver aí em decomposição. Enfim, aí foi todo aquele processo. E o momento de maior alegria? Foi com a reforma que os moradores pediam há muito tempo, né? A gente conseguiu passar essa reforma, porque tinha dificuldades. Eu tenho um dono de apartamento, ele tem 15 votos. Então, ele sempre barra, né? Ele sempre barrava, porque vai 5, 6 pessoas. E a gente fez um trabalho lá dentro, né? Eu chamando os moradores para votarem, a gente conseguiu ir na reforma. Ele foi vencido ou ele aderiu à ideia? Não, ele foi vencido e ele ficou muito chateado. Foi uma assembleia muito tensa para a gente, ele ficou muito chateado. Porque a empresa que venceu não foi a que ele queria a mais baratinha, né? Uma que ele escolheu, enfim. Quando terminou a reforma, os moradores ficaram tão felizes que tinha um morador querendo dormir no corredor, né? Então, para mim, eu fiquei muito feliz, porque foi uma das promessas que eu fiz para os moradores que eu ia conseguir entregar para eles o que eles queriam tanto, que era melhoria, né, dentro do condomínio. E outras coisas, assim, sabe, do cotidiano, do dia a dia ali que a gente vive com os moradores, que é muito bom. Show de bola, isso é a vida em condomínio. Santana, vamos conversar um pouco agora sobre o serviço público. Você que trabalhou muitos anos no Legislativo, 30 anos no Senado Federal. Agora conta para mim aí, qual foi o momento de maior tristeza nesse período? E uma alegria também que você teve nesse período também, ou deve ter sido várias alegrias. Conte aí pra gente. Os momentos de tristeza são aqueles em que a gente está com um parlamentar que não tem sucesso nas urnas. Eu devo ter passado um evento como esse. Momentos de alegria, eu não diria um específico momento de alegria, mas a alegria é você ver satisfeito alguém que procura auxílio num gabinete e resolver o problema. E ver o problema resolvido. Isso é uma alegria, fique certo. Um atendimento que se pedia em hospital, pessoas que vinham do Estado, do parlamentar, e que tinham necessidade de um atendimento, e a gente conseguia essa vaga, esse atendimento. Isso dá uma satisfação bastante grande. Então não há um dia, uma alegria específica, não, são dias em que você vai auferindo êxito nas missões e você vai se oxigenando para o dia seguinte. Santana, e conta um pouco pra gente aí desse dia a dia do Congresso Nacional, como é que é essas articulações, como é que funciona, né, o trabalho de um chefe de gabinete. O chefe de gabinete, em suma, é um coordenador do funcionamento do gabinete, desde as questões orçamentárias até as questões legislativas, passando pela logística, passando pelo trânsito do parlamentar, sua viagem para o Estado, a questão da habitação dele também em Brasília, a questão do transporte, no caso do Senado, o senador tem direito a um veículo também, isso é da alçada do chefe de gabinete, e ele faz então essa divisão de funções pelos diversos servidores que existem no gabinete. A gente diz também, de uma forma até jocosa, que o chefe de gabinete tem que saber dirigir carro e fazer café, no mínimo. Ele tem que saber de tudo um pouco dentro do gabinete. Porque às vezes o chefe de gabinete é aquele que é o primeiro a chegar, o último a sair como parlamentar. E ele tem que ter essa proximidade, tem que ter uma boa interlocução com o parlamentar, no mais das vezes. Mas há casos também que o parlamentar ele traz do estado dele alguém que já convivia com ele há bastante tempo. Então era aquele secretário de administração, era aquele seu assessor local que ele traz para Brasília também e que desempenha um papel político, enquanto que o chefe de gabinete fica com o administrativo.
mas há também chefes de gabinete que exercem funções. essas duas funções, trabalham nessas duas frentes, a administrativa e a política. O dia a dia de um gabinete é o de manhã trabalhar com as notícias, falando isso grosso modo, trabalhar com as notícias que surgem logo da manhã, processar, preparar uma agenda do parlamentar, que ela também já foi desenhada praticamente no dia anterior ou na semana anterior, acompanhar, a equipe legislativa acompanha as diversas comissões, que geralmente funcionam de manhã, à tarde plenário, discursos e votações, e no final do expediente fazer um desenho do dia seguinte. Agora, você há de considerar também que há toda uma estrutura dentro do gabinete que atende aqueles diversos pedidos que vão chegando. Por exemplo, havia, não sei se ainda existe, a solicitação do cidadão lá no Estado de publicações que o Senado dá de forma gratuita, a Constituição, legislações diversas. Então, cabe ao gabinete preparar esse material e enviar. Isso é uma forma de funcionamento. As diversas visitas que surgem, os deputados que aparecem, prefeitos, próprios eleitores que vão aos gabinetes. Então, é uma dinâmica bastante extensa. E você também imagina que o parlamentar de Brasília, ele teria, a priori, um gabinete muito mais ativo, muito mais procurado, no mais das vezes, porque os parlamentares estão aqui. É um ônibus que faz com que o eleitor chegue até o gabinete. E não é, às vezes, né? E às vezes não é. Pode ser que não, mas... Que às vezes tem estados, por exemplo, que recebem centenas de prefeitos. Né? O Goiás funciona muito. Um gabinete de Goiás é um gabinete agitadíssimo. Há parlamentares que, por exercerem liderança, também têm um gabinete muito mais movimentado. Parlamentares que, porventura, são presidentes de partido também. E parlamentares, às vezes até parlamentares que estão mais na mídia por um motivo ou outro, são parlamentares que têm um gabinete mais buscado, são parlamentares mais assediados, digamos assim. Bem interessante isso. E como é que funcionava a questão da agenda dos parlamentares? Era aberta ou tinha que marcar, tinha que ter uma antecedência, ou o parlamentar, tal dia eu vou ficar aqui no gabinete só recebendo pessoas? Cada parlamentar estabelece a sua rotina. Parlamentares que procuram segunda e sexta-feira para atendimentos. E isso varia bastante, vai da dinâmica de cada gabinete. Conta para mim agora um pouco, meu líder, sobre como é que tá. Você aposentou, né? Me aposentei e aí fui para a Associação de Servidores do Senado. Eu já tinha presidido a associação em 98 e voltei em 2023. Eu tinha presidido de 96 a 98. Voltei em 2023, agora com 3 anos de mandato. E nós redinamizamos, fizemos... Como é que está lá a associação? A coisa fluiu de uma maneira bastante positiva. Então, nós conseguimos quitar todas as dívidas existentes com o GDF no tocante a IPTU, até porque conseguimos uma isenção de IPTU para os clubes sociais. Então, isso, obviamente, levava a gente a zerar todas as dívidas que tinha. De INSS e outros tributos federais, nós também conseguimos um parcelamento. Então, a CEF hoje tem sua certidão negativa de todos os impostos. Logo na chegada, a gente retrabalhou um salão social da CEF, que virou, então, Lacustre Hall, com 800, com a possibilidade de receber 800 convidados, uma reforma sensacional, um salão de festa na beira do lago, bastante demandado. Havia uma escola que ocupava lá o espaço da creche do Senado, que foi uma das creches mais famosas de Brasília, mas que andava inadimplente. Então nós tivemos que retirar, fomos à justiça e tivemos êxito. Semana retrasada foi o último passo em que praticamente essa creche foi desocupada. Na parte do esporte, nós levamos para lá um tênis. Encontramos um professor Hudson, que ele reforma as 2 quadras de tênis, colocando piso de saibro, e está dando aula lá, uma demanda enorme a cada dia. Eu tenho uma entrada de 3 alunos de tênis, é uma coisa desse naipe. Levei a canoa havaiana, Caruê Vá também, que também é uma dinâmica bastante grande.
Trouxe de volta Firmino, que foi um atleta de handebol da minha primeira passagem na CEF, que está levando então alunos de diversas cidades de Brasília e do Marista também. Levei a escolinha de futebol do Botafogo, o Botafogo Academy, lá para a CEF, funcionando muito, muito, muito bem. Em suma, a coisa está fluindo, está funcionando. E eu acho que o mais importante são essas questões de tributo que levam a um problema de administração. E esse a gente conseguiu sanar. E outra coisa importante também que eu queria te dizer, Paulo Melo, que nós estamos titularizando o clube. Então, esse ano ainda eu faço com que os associados vão ter, cada um deles, os sócios contribuintes, o título de sócio proprietário da CEF. Dessa maneira a gente consegue uma fidelização do associado, a gente consegue evitar por mais longo prazo uma especulação em cima daquele espaço de terra que é privilegiadíssimo. Ali fica bem na esquina ali do pontão, né? Do outro lado ali, né? Contrário ao pontão, do outro lado do Pier 21 e beirando a ponte Onestino Guimarães / Costa Silva. Isso. Então é um espaço privilegiadíssimo. Eu posso chegar a dizer que é um dos melhores espaços de clube de Brasília. E como é que é hoje para poder se associar lá? Tem que ser só servidor do Senado, da Câmara? Não. Como é que funciona isso? Está aberta a associação, aquele que tiver interesse em se associar. Nós temos um parque aquático interessante também, com aula de hidrotreino. Então está aberta a comunidade de Brasília. Nós fizemos convênio, inclusive, com a Embratur e com também a GESUS. Então, os servidores desses dois órgãos podem se associar à CEF, mas é um clube aberto à comunidade de Brasília. Em média, assim, é quanto para poder a mensalidade por mês? A mensalidade, nós estamos em R$230. Pra você ver, né? É barato demais. Você ter um clube, né, com todos os serviços à sua disposição. É melhor do que você comprar um lote no Corumbá, né, que você só vai ter despesa. Né? Você sabe que isso é uma das questões. As pessoas se associavam em clube porque moram em condomínios verticais, não moram em casas algumas. Então, é uma maneira delas terem lazer com segurança e de boa qualidade. Faltou dizer do restaurante Dom Durica, à beira do lago, que é um dos restaurantes da rede Dom Durica, o mais movimentado, não é não é o mais movimentado da rede Dom Durica, muito bem localizado, uma diversidade de pratos bastante grande. Não, show de bola. Estamos aqui recebendo aqui, né, o nosso presidente da CEF, Santana, a nossa gestora aqui também, Aline. Minha gente, chegamos ao fim do nosso podcast, então vamos agora para as considerações finais. Com a palavra, o Santana. Paulo Melo, queria agradecer a você essa oportunidade que você dá, então, de falar o que é a CEF, eu falar um pouco da minha atividade profissional de 39 anos no Senado Federal, onde eu tive a honra e o prazer de trabalhar com pessoas importantes dessa república, Damares Alves, Efraim Moraes, Fernando Collor, Carlos Patrocínio, Papaléu Paz e alguns outros senadores de forma indireta, mas esses que eu falei, trabalhei de forma bastante próxima. Muito obrigado. Show de bola, muito bom. Aline Araújo, com as considerações finais. Queria agradecer, Paulo, o convite, né, para participar e falar aí para os colegas, né, se profissionalize aí, continue aí no caminho, amem a profissão, né, não é só pelo dinheiro. Eu costumo dizer que ser síndico não vale a pena só olhar o dinheiro, eu acho que é pelo amor. Então, assim, quem é aí os síndicos corretinhos, continue aí. E é isso, né? Eu amo a minha profissão, gente. Então, é isso, gente. Esse foi o Foco Talks. Semana que vem tem mais Foco Talks. Um grande abraço.